Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou mostrar o passo a passo desta minha mais nova criação. Desta peça em crochê com mangas, que foi confeccionada com pontos formando o desenho que chamo de tijolinho. Ela pode ser feita do tamanho que quiser, seguindo este mesmo passo a passo. Pode fazer cropped, blusa ou vestido. Como exemplo, tenho esta blusa que fiz utilizando os mesmos pontos, seguindo o mesmo passo a passo, porém fiz mangas compridas. Pode fazer a manga curta, média ou longa, pode também deixar a peça sem mangas. Nesta blusa também fiz mais larga e o comprimento do corpo maior. Então, neste mesmo passo a passo, pode fazer a peça na largura e comprimento que quiser, tanto das mangas como do corpo, e vou mostrar como fazer em todos os tamanhos. Esta peça pode ser confeccionada tanto para feminino, masculino, adulto e infantil. Fiz a aplicação da minha etiqueta feita pela minha parceira do canal Clique Etiquetas. Para adquirir etiquetas está na descrição do vídeo. Agora vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Para a confecção, vou usar um barbante fio 4. Esse novelo possui 338 metros e 200 gramas. Esse é um fio 100% algodão e possui um tex de 590. A quantidade que irá usar depende do tamanho da peça. Com o novelo consigo fazer um cropped até o tamanho P, mas pode usar qualquer tipo de fios de qualquer espessura e tex, desde fios bem mais finos até fios mais grossos. Mas para usar fios semelhante a este, pode usar qualquer fio 4, usar linhas finas dupla ou com tex 590. A agulha também pode usar de qualquer numeração, vou usar de 3 milímetros para esse fio. Vou usar marcadores de pontos. Se não tiver marcadores, não tem problema, pode usar um pedaço de fio para marcar. Vou usar fita métrica e tesoura para remates. Para todos os tamanhos, independente da espessura do fio, deve iniciar primeiro fazendo o nozinho inicial e contando ele como correntinha. Agora eu vou fazer mais 5 correntinhas, totalizando 6 contando com o nozinho. Pode fazer a mesma quantidade para todos os tamanhos, mas se quiser fazer outra quantidade pode também. Aqui vai definir a altura do cos. Então pode fazer a quantidade que quiser e depois de fazer a quantidade de correntinhas que precisa, deve fazer mais 3 que vai servir de primeiro ponto alto, contar de cima para baixo e na quinta correntinha fazer um ponto alto. Vou para a próxima correntinha de base, vou fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada correntinha de base. Deve fazer para todos os tamanhos um ponto alto sobre cada correntinha. Com a primeira carreira pronta, para fazer a próxima vou virar. Para a segunda carreira, eu vou iniciar fazendo 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto. No segundo ponto de base, vou pegar somente na segunda alcinha. Não vou pegar no ponto normalmente, pego somente na alcinha de trás e faço um ponto alto. Vou para o terceiro ponto de base, faço um ponto alto, pegando na alcinha de trás do ponto. No próximo ponto de base, faço um ponto alto, pegando somente na segunda alcinha. E sigo fazendo ponto sobre ponto, porém pegando somente na segunda alcinha do ponto de base. Deve fazer assim para todos os tamanhos. Vou virar para fazer a próxima carreira e inicio da mesma forma. 3 correntinhas para meu primeiro ponto e sigo fazendo ponto sobre ponto, pegando somente na alcinha de trás, ou seja, na segunda alcinha do ponto de base. Vou continuar fazendo aqui todas as minhas carreiras dessa forma, todas de ponto sobre ponto, pegando somente na segunda alcinha para ficar esse efeito canelado. E a quantidade de carreiras que devem ser feitas. Deve fazer de 8 em 8 carreiras, então a quantidade de carreiras devem ser múltiplos de 8. Se for fazer cropped, recomendo tirar a medida do busto e subtrair por 10 centímetros.
e fazer as carreiras até ficar 10 centímetros a menos do tamanho do busto. Se for fazer blusa no tamanho normal, recomendo tirar a medida do busto e fazer as carreiras até ficar na medida do busto, sem subtrair. Se for fazer vestido, recomendo tirar a medida do quadril e subtrair por 10 centímetros. Como a quantidade de carreiras devem ser múltiplos de 8, não tem problema ficar um pouquinho menor ou maior do tamanho que precisa. Para todos os tamanhos, deve fazer o cálculo. Vou seguir fazendo aqui de 8 em 8 carreiras até ficar do tamanho que preciso. Vou fazer cropped para um busto de 85 centímetros, subtraindo por 10, faço as carreiras até ficar com 75 centímetros, podendo ficar um pouquinho menor ou maior. Volto quando finalizar. Terminei de fazer todas as minhas carreiras para o cos do cropped. Segui fazendo de 8 em 8 carreiras, ponto sobre ponto, pegando somente na segunda alcinha, com a quantidade de carreiras múltiplos de 8. Lembrando que pode fazer blusa ou vestido seguindo esse mesmo passo a passo. Agora eu vou fazer a união da última carreira com a primeira. Para isso, a última carreira deve estar do lado avesso. Vou na primeira carreira, em cima da base do primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Volto para a última carreira, vou no segundo ponto de base, vou passar a agulha pegando somente na segunda alcinha do ponto. Depois vou na base do segundo ponto da primeira carreira, passo a agulha também. Dou a laçada no fio e faço um ponto baixíssimo, passando por dentro de todas as alcinhas. Vou na segunda alcinha do terceiro ponto de base da última carreira e na base do terceiro ponto da primeira carreira e faço um ponto baixíssimo. Vou na segunda alcinha do próximo ponto da última carreira e na base do próximo ponto da primeira e faço um ponto baixíssimo. E vou fazer assim por todos os pontos, unindo ponto com um ponto baixíssimo. Agora eu vou na segunda alcinha da terceira correntinha das 3 iniciais da última carreira e na base do último ponto da primeira eu vou fazer um ponto baixíssimo. E assim finalizo a união da peça. Vou puxar a sobra de fio do anel mágico e agora eu vou iniciar a carreira de pontos baixos. Vou passar, depois de fazer o ponto baixíssimo, para a minha primeira carreira de pontos altos, pego no meio do primeiro ponto e faço 2 pontos baixos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do ponto e faço 2 pontos baixos. Vou para a próxima carreira e faço 2 pontos baixos, pegando no meio do ponto. E vou seguir fazendo assim por toda a volta, deve fazer assim para todos os tamanhos. Em cada carreira, 2 pontos baixos. Volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a minha carreira de pontos baixos, segui fazendo em todas as carreiras 2 pontos baixos e agora eu vou finalizar. Na última carreira eu vou fazer 2 pontos baixos, lembrando que para todos os tamanhos deve fazer da mesma forma. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo feito na primeira carreira, após o ponto baixíssimo da união. Para a próxima carreira, faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto, mais uma de espaço. Vou saltar o segundo ponto de base e no próximo, que é o primeiro dos 2 feitos na próxima carreira, e vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, salto um ponto e no próximo ponto baixo, faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto e no próximo ponto faço um ponto alto. E vou fazendo assim por toda a volta, um ponto alto no ponto de base, uma correntinha de espaço, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto. A carreira vai ser formada por pontos altos separados por uma correntinha, para todos os tamanhos pode fazer assim, e volto quando estiver finalizando esta carreira. Finalizando a carreira de pontos altos separado por uma correntinha, segui saltando um ponto de base, no próximo fazendo um ponto alto. E observa-se que os pontos altos sempre são feitos no primeiro ponto baixo dos 2 feitos na carreira.
Agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha, saltando o último ponto de base, e na terceira correntinha das 3 iniciais, faço um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto. No primeiro espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto. No segundo ponto de base, um ponto alto. No segundo espacinho de uma correntinha, um ponto alto. No terceiro ponto de base, um ponto alto. No terceiro espacinho de uma correntinha, um ponto alto. No quarto ponto de base, um ponto alto. Ficando com 7 pontos altos, faço uma correntinha, salto a correntinha de base e no próximo ponto faço um ponto alto. Vou no espacinho de uma correntinha e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo espacinho de uma correntinha, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo espacinho de uma correntinha, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto, ficando com 7 pontos. Ficando com 7 pontos, faço uma correntinha, salto a correntinha de base e no próximo ponto faço um ponto alto. E sigo fazendo dessa mesma forma por toda a volta. Essa carreira vai ser formada por 7 pontos altos, uma correntinha, 7 pontos altos, uma correntinha. Os 7 pontos altos devem ser feitos sobre 3 quadradinhos, sendo um ponto alto em 4 pontos de base e um ponto alto em 3 espacinhos de uma correntinha. Para todos os tamanhos deve fazer assim. Vou seguir fazendo aqui por toda a volta e volto quando estiver finalizando esta carreira. Terminando de fazer a minha carreira de 7 pontos altos sobre 3 quadradinhos e uma correntinha separação entre um conjunto de 7 pontos altos e outro. Agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha, saltar a última correntinha de base e na terceira correntinha das 3 iniciais, fazer um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto. No segundo ponto de base, faço um ponto alto. Vou no terceiro ponto de base, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Salto o quarto ponto de base, que é o ponto do meio, e no quinto ponto faço um ponto alto. Vou no sexto ponto de base, faço um ponto alto. No sétimo, um ponto alto, ficando com 3 pontos, uma correntinha e 3 pontos sobre o conjunto de 7 pontos, faço uma correntinha de espaço, salto a correntinha de base e no primeiro ponto alto do próximo conjunto faço um ponto alto. No segundo ponto de base faço um ponto alto, no terceiro um ponto alto. Uma correntinha de espaço, salto o quarto ponto e no quinto faço um ponto alto. No sexto, um ponto alto e no sétimo, um ponto alto. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base, no primeiro ponto alto do próximo conjunto faço um ponto alto e vou seguir fazendo assim por toda a volta. Nos 3 primeiros pontos do conjunto faço um ponto alto, no ponto do meio, que é o quarto, salto e nos 3 últimos pontos faço um ponto alto. Ficando sobre o conjunto de 7 pontos, 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Sempre salto o espacinho de uma correntinha e o ponto do meio do conjunto de pontos. Volto quando estiver finalizando a carreira. Finalizando a minha terceira carreira após a carreira de pontos baixos, segui fazendo 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha. Sobre o conjunto de 7 pontos. No primeiro, segundo e terceiro ponto fiz um ponto alto, saltei o quarto ponto, no quinto, no sexto e no sétimo fiz um ponto alto. Agora eu finalizo a carreira fazendo uma correntinha, vou saltar a correntinha de base e fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Para a próxima carreira faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto. No segundo ponto de base faço um ponto alto e no terceiro um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto. No próximo ponto, depois da correntinha, faço um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. No último ponto, faço um ponto alto, ficando com 7 pontos altos,
Um ponto feito em cada ponto de base e na correntinha do meio. Deve fazer assim para todos os tamanhos. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base e no primeiro ponto alto do próximo conjunto faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Na correntinha de base, um ponto alto, no próximo ponto, depois da correntinha, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto e no último ponto, um ponto alto, ficando com 7 pontos. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base e no próximo ponto faço um ponto alto, que é o primeiro do próximo conjunto. No próximo ponto alto e vou seguir fazendo dessa forma por toda a volta. Nos conjuntos de 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos, devo fazer um ponto alto sobre cada ponto de base e na correntinha do meio. Então, a carreira será formada por 7 pontos altos, uma correntinha, 7 pontos altos, fechando assim o desenho do tijolinho. Volto quando estiver finalizando. Dei continuidade fazendo aqui a minha quarta carreira depois da carreira de pontos baixos, formada por 7 pontos altos, uma correntinha e 7 pontos altos. Agora eu faço uma correntinha, salto a correntinha de base e faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Terminando assim de fazer as 4 primeiras carreiras, e essas 4 carreiras serão repetidas em toda a peça. Por exemplo, na próxima carreira eu vou fazer igual fiz na primeira, depois da carreira de pontos baixos, de ponto alto com uma correntinha de separação. Inicio fazendo 3 correntinhas para meu primeiro ponto, mais uma de espaço, salto o segundo ponto de base, no terceiro faço um ponto alto. Faço uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base, no primeiro ponto alto do próximo conjunto faço um ponto alto. Uma correntinha, salto o segundo ponto, no terceiro faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto e no último faço um ponto alto. E sigo fazendo assim por toda a volta. A cada conjunto de 7 pontos altos, sobre ele deve ter 3 quadradinhos. Em toda a carreira deve ser formada pontos altos com uma correntinha de separação. Volto quando estiver finalizando. Finalizando a minha carreira de pontos altos separado por uma correntinha. Agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha, saltar a correntinha de base e fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. E repetindo as 4 primeiras carreiras de pontos altos, seguindo a sequência, eu vou fazer agora a carreira de 7 pontos altos separado por uma correntinha. Então, inicio a carreira fazendo 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto. No primeiro espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto. Vou no segundo ponto e faço um ponto alto. No segundo espacinho de uma correntinha, um ponto alto. No terceiro ponto, um ponto alto. No terceiro espacinho de uma correntinha, um ponto alto. No quarto ponto, um ponto alto, ficando com 7 pontos altos sobre 3 quadradinhos. Feito pontos altos sobre 4 pontos altos e 3 espacinhos de uma correntinha, faço uma correntinha, salto a correntinha de base e no próximo ponto faço um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto e vou seguir fazendo assim por toda a volta. Lembrando que esta carreira deve ser feita igual à segunda, depois da carreira de pontos baixos, que vai ser formada por 7 pontos altos, uma correntinha e 7 pontos altos. Lembrando que em toda peça deve repetir 4 carreiras de pontos altos igual às 4 primeiras. Uma formada por pontos altos separado por uma correntinha e 3 do desenho do tijolinho. Esta é a segunda, formada por 7 pontos altos, uma correntinha, 7 pontos altos e a primeira do desenho do tijolinho. Para todos os tamanhos, independente do comprimento, deve seguir esta mesma sequência. E seguindo a sequência, depois que finalizar esta carreira, a próxima será de 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha.
fazendo 3 pontos altos nos 3 primeiros pontos, saltar o quarto ponto, que é o ponto do meio, e nos 3 últimos pontos fazer um ponto alto sobre cada um. Depois uma correntinha e saltar a correntinha de base. Depois que finalizar a carreira, a próxima será a de 7 pontos altos, separado por uma correntinha, fechando assim o desenho do tijolinho. E em todas as carreiras, deve saltar as correntinhas entre um conjunto de pontos e outro. Depois que fizer as 4 carreiras e formar o desenho do tijolinho, a próxima deve ser de pontos altos, separado por uma correntinha e seguir novamente fazendo a mesma sequência. Então, para todos os tamanhos, deve seguir a sequência de 4 carreiras. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. Lembrando que seguindo este mesmo passo a passo, pode fazer cropped, blusa ou vestido. Fazendo cropped, com a agulha e o fio que estou usando, vou fazer as carreiras até formar 3 desenhos do tijolinho. Então, vou repetir 3 vezes as 4 carreiras. Para cada tamanho, usando esta mesma agulha e fio, faço uma diferença de um desenho do tijolinho. Sendo cropped, então para o PP faço 2 desenhos de tijolinho, ou seja, repito 2 vezes as sequências iguais de 4 carreiras. Para o M faço 4, para o G5 e GG 6 desenhos de tijolinho. Para fazer blusa eu faço o dobro, por exemplo, sendo cropped, faço 3 desenhos de tijolinho, para blusa faço 6 no tamanho P. Lembrando, claro, que pode fazer da quantidade de desenhos que quiser do tijolinho ou em centímetros. Para o tamanho P, faço com mais ou menos 16 centímetros de altura. Para a blusa, faço o dobro, contando com um cos. E para os outros tamanhos, faço uma diferença de mais ou menos 4, 5 ou 6 centímetros. Para vestido, recomendo fazer sob medida. Agora, eu vou mostrar como deixar o vestido ou a blusa acinturada. Agora, eu vou demonstrar como fazer a diminuição na cintura, para quem quiser deixar a peça mais acinturada, lembrando que é opcional e estou fazendo o cropped. Esta é uma demonstração. Deve diminuir na hora de fazer a carreira de pontos altos, separado por uma correntinha. Quando chegar na cintura, deve fazer assim: 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto, mais uma de espaço, totalizando 4. Saltar 2 pontos de base ao invés de um, ou seja, o segundo e o terceiro, e no próximo, que é o quarto ponto, o ponto do meio, fazer um ponto alto. Fazer uma correntinha, saltar 2 pontos de base e no sétimo, que é o último ponto, fazer um ponto alto, ficando com 2 quadradinhos sobre o conjunto de 7 pontos, ou seja, sobre o desenho do tijolinho, que nas carreiras anteriores tinha 3 quadradinhos. Deve fazer uma correntinha, saltar a correntinha de base. No primeiro ponto alto do próximo conjunto, deve fazer um ponto alto, uma correntinha, saltar um ponto somente e no próximo fazer um ponto alto. Nesse conjunto, deve fazer normalmente saltando um ponto. Uma correntinha, salta um ponto, no próximo faça um ponto alto. Ficando com 3 quadradinhos sob o desenho do tijolinho. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base, no primeiro ponto do próximo conjunto faço um ponto alto e vou fazer da mesma forma que fiz sobre o desenho do tijolinho, faço uma correntinha, salto 2 pontos ao invés de um e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto 2 pontos e no último faço um ponto alto, ficando com 2 quadradinhos. Vou fazer assim por toda a volta. No próximo conjunto de pontos, faço normal, igual fiz sobre o segundo, 3 quadradinhos. No próximo conjunto de pontos, 2 quadradinhos. Saltando 2 pontos de base. E fazendo uma correntinha de espaço. Para diminuir a cintura, para todos os tamanhos, deve fazer assim. Sobre um conjunto de pontos, fazer 3 quadradinhos, sobre outro, 2. Volto quando estiver finalizando. Ainda demonstrando como fazer a diminuição na cintura, seguir fazendo aqui por toda a volta, sobre um desenho de tijolinho, 3 quadradinhos, no próximo 2, no próximo 3, no próximo 2. A carreira sendo formada por ponto alto, separado por uma correntinha. E finalizei.
E para a próxima carreira deve fazer assim, 3 correntinhas para o primeiro ponto, no espacinho de uma correntinha deve fazer um ponto alto. No próximo ponto deve fazer um ponto alto, no espacinho de uma correntinha um ponto alto e no próximo ponto um ponto alto. Ficando com um total de 5 pontos altos sobre 2 quadradinhos e sobre o desenho do tijolinho, ao invés de 7. Feito um ponto alto em 3 pontos de base e um ponto alto em 2 espacinhos de uma correntinha. E ficando com 5 pontos sobre 2 quadradinhos, vou prosseguir fazendo uma correntinha, vou saltar a correntinha de base e no próximo ponto faço um ponto alto. No próximo, os quadradinhos são 3 sobre o desenho do tijolinho e faço normalmente igual às carreiras anteriores. Em 4 pontos altos, um ponto alto e em 3 espacinhos de uma correntinha, um ponto alto, totalizando 7 pontos. E ficando com 7 pontos, faço uma correntinha, salto a correntinha de base, vou para os próximos quadradinhos que são 2 e vou fazer um ponto alto sobre cada um e em cada correntinha de espaço e vão totalizar 5 pontos igual sobre os primeiros 2 quadradinhos. E deve seguir dessa forma por toda a volta, fazendo diminuição na cintura. E deve seguir fazendo dessa forma as sequências de 4 carreiras repetidas, porém, onde tem 5 pontos altos, terá menos pontos. Onde tem 7 pontos altos, ficam normalmente igual às carreiras anteriores. Em todos os conjuntos de pontos, devem saltar o ponto do meio. No conjunto de 7 pontos, deve saltar o quarto ponto, igual às carreiras anteriores, e nos conjuntos de 5, deve saltar o terceiro. E fazer um ponto alto nos 2 primeiros pontos e nos 2 últimos, ficando com um ponto alto a menos do conjunto de 7 pontos no início e no final. E depois de terminar, a carreira deve fazer a última, seguindo a sequência de conjunto de pontos separado por uma correntinha. Depois de fazer todas as carreiras com diminuições, volto para mostrar como voltar até a mesma quantidade de pontos de antes de diminuir. Demonstrando como fazer diminuição na cintura, seguindo aqui a sequência de 4 carreiras, onde sobre 2 quadradinhos o desenho ficou menor, porém com o mesmo desenho do tijolinho. A segunda carreira, que é a primeira do desenho do tijolinho, e a última ficando com 5 pontos. E a terceira carreira, que é a segunda do desenho, com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E o conjunto de carreiras com diminuições ficou dessa forma. Para voltar até a mesma quantidade de pontos de antes de diminuir, deve fazer isso somente na carreira de pontos altos, separado por correntinha. E em todas as carreiras foram feitos pontos altos com uma correntinha de espaço. Vou fazer aqui uma correntinha e um ponto alto no próximo conjunto de pontos. Nas carreiras anteriores e nos conjuntos de 7 pontos foram feitos uma correntinha de espaço. Sobre o conjunto de 5 pontos deve fazer 2 correntinhas, saltar um ponto de base, o segundo, e no próximo fazer um ponto alto. 2 correntinhas, saltar um ponto e no último fazer um ponto alto. Ficando com 2 quadradinhos, porém com 2 correntinhas de espaço ao invés de uma. Ficando com uma correntinha a mais. Vou fazer aqui uma correntinha no primeiro ponto alto do próximo conjunto, que é de 7 pontos, faço normalmente. Ponto sobre ponto, uma correntinha de espaço e saltando um ponto de base. Deve fazer 2 correntinhas de espaço ao invés de uma, somente sobre o conjunto de 5 pontos. Vou fazer uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Terminando a carreira onde os 2 quadradinhos estão com 2 correntinhas de espaço, para a próxima carreira deve fazer 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto. No espacinho de 2 correntinhas deve fazer 2 pontos altos ao invés de um. No próximo ponto deve fazer um ponto alto, no espacinho de 2 correntinhas, 2 pontos altos. E no próximo ponto, um ponto alto. Totalizando 7 pontos sobre os 2 quadradinhos, voltando à quantidade antes da diminuição. Faço uma correntinha, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto e vou seguir fazendo
um ponto alto sobre cada ponto e correntinha de base sob os 3 quadradinhos e vou seguir fazendo assim por toda a volta. Sob os 2 quadradinhos que tem o espacinho de 2 correntinhas, deve fazer 2 pontos altos e nos 3 pontos, um ponto alto sobre cada um, totalizando 7. E em 3 quadradinhos, normalmente, um ponto alto sobre 4 pontos e sobre 3 espacinhos de uma correntinha. E a carreira voltando a ficar com um conjunto de 7 pontos altos, separado por uma correntinha por toda a volta, deve continuar as sequências de 4 carreiras repetidas. Depois de finalizar essa carreira, eu vou fazer a carreira de 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, e depois a de 7 pontos altos, separado por uma correntinha. Como esta é uma demonstração de como deixar a peça cinturada, vou desmanchar e voltar com a peça normalmente, sem diminuição, para continuar o cropped. Quando estiver do tamanho que preciso, eu volto. Terminei de fazer todas as minhas carreiras até o tamanho que preciso, de 3 desenhos do tijolinho. Lembrando que pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, mas deve completar os desenhos, a última sendo a última carreira do tijolinho. E depois de ficar do tamanho que precisa, para todos os tamanhos, deve marcar as laterais, dividindo a parte de trás da parte da frente. A primeira marcação deve ser feita no espacinho de uma correntinha, feita na última carreira antes de finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Depois vou para a outra lateral, vou marcar no espacinho de uma correntinha também, mas deve deixar a mesma quantidade de quadradinhos na parte da frente e na parte de trás, então deve contar todos os quadradinhos, para ver se está dividido corretamente. Onde inicia a primeira carreira depois da divisão, deve ficar para a parte de trás. Então, onde estou iniciando esta primeira carreira vai ser a parte de trás. Inicio fazendo 3 correntinhas para meu primeiro ponto, mais uma de espaço, ficando com 4. Salto o segundo ponto de base, no terceiro faço um ponto alto, faço uma correntinha, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto. E vou seguir a mesma sequência das carreiras anteriores, de pontos altos com uma correntinha em separação, deve fazer assim para todos os tamanhos e volto quando chegar na minha outra marcação. Terminando de fazer a minha primeira carreira depois da divisão nas laterais, seguindo a sequência das carreiras anteriores de pontos altos separado por uma correntinha, fiz aqui o último ponto antes da marcação. E como está dividindo, vou virar para fazer a próxima carreira. Depois da marcação, não deve fazer pontos. E seguindo a sequência, depois de fazer a carreira de pontos altos separado por uma correntinha, a próxima será de 7 pontos altos com uma correntinha de separação. Inicio com 3 correntinhas para meu primeiro ponto. No primeiro espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo espacinho de uma correntinha, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo espacinho de uma correntinha, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Ficando com 7 pontos altos, seguindo a sequência, nos 4 pontos altos de base fiz um ponto alto e nos 3 espacinhos de uma correntinha, um ponto alto. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base e no próximo ponto faço um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E vou dar continuidade fazendo dessa forma. Em cada ponto e correntinha de base faço um ponto alto até ficar com 7. Depois faço uma correntinha, salto a correntinha de base e no próximo ponto faço um ponto alto. Continuo fazendo assim até chegar no meu último ponto de base. E depois de finalizar a carreira, viro e na próxima carreira faço seguindo a sequência das carreiras anteriores. 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Na próxima faço 7 pontos altos com uma correntinha de espaço. Depois faço a carreira de pontos altos separado por uma correntinha novamente e sigo fazendo assim até o tamanho que preciso. Essa vai ser a parte de trás e deve seguir as sequências de pontos. A última carreira deve ser de pontos altos separado por uma correntinha. E a quantidade de carreiras que devem ser feitas. Usando essa mesma numeração de agulha e espessura de fio para o tamanho PP e P, faço 3 desenhos de tijolinho para a altura da cava,
Mas como a altura depende do ponto de cada um, mesmo fazendo a mesma quantidade, pode ficar um pouquinho menor ou maior. Em centímetros, faço entre 16 a 22 centímetros de altura para o tamanho PP e P. Usando esses mesmos materiais para o tamanho M e G, faço 4 desenhos do tijolinho, ou em centímetros, 22 a 28 centímetros de altura. E para o GG, 5 desenhos do tijolinho, em centímetros, mais ou menos 28 a 34 centímetros. Mas pode fazer da altura que quiser, não tem problema passar ou faltar um pouquinho do tamanho, porque a última carreira deve ser de pontos altos separado por uma correntinha. Vou fazendo aqui e já volto. Terminei de fazer todas as minhas carreiras em cima da parte de trás. Segui fazendo as carreiras até ficar na altura que preciso para a cava, trabalhando somente na metade da peça. Lembrando que pode fazer quantas carreiras quiser, deixar da altura que achar melhor, mas a última carreira deve ser de pontos altos separado por uma correntinha. Agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha e vou cortar o fio para passar para a parte da frente. Mesmo para quem está fazendo o mesmo tamanho que o meu, usando a mesma espessura de fio e numeração de agulha, pode ser que não fique do mesmo tamanho porque depende do ponto de cada um. É melhor fazer sob medida. Agora eu vou dar início às carreiras da parte da frente e vou iniciar da mesma forma que fiz a parte de trás. Venho com o fio, faço o nozinho inicial e em cima do primeiro ponto alto do bloquinho antes da marcação, passo o fio. Faço 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto alto, mais uma de espaço, totalizando 4. Salto o segundo ponto de base e no terceiro faço um ponto alto. Faço uma correntinha, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto a correntinha de base, no próximo ponto faço um ponto alto. Vou continuar fazendo aqui a carreira seguindo a sequência das carreiras anteriores, igual fiz na parte de trás, e volto quando estiver chegando na minha outra marcação. Chegando na minha marcação da outra lateral e terminando de fazer a minha primeira carreira da frente depois de dividir as laterais, agora eu vou fazer uma correntinha, salto um ponto, no último faço um ponto alto. E agora eu vou virar a peça para fazer a próxima carreira. Somente na parte da frente vou trabalhar. E seguindo a sequência de pontos, inicio a carreira fazendo 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto alto. No primeiro espacinho de uma correntinha faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto, ficando com 7 pontos. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base, no próximo ponto faço um ponto alto. E vou seguir fazendo assim as minhas próximas carreiras, seguindo a sequência. Porém, a quantidade de carreiras que devem ser feitas deve ser a metade da quantidade que foram feitas na parte de trás. Por exemplo, fiz 3 desenhos do tijolinho e contando com a última carreira, são 13 carreiras no total. Na parte da frente, eu vou fazer igual, somente até um tijolinho e meio, ou seja, 7 carreiras. A quantidade de carreiras na parte de trás para todos os tamanhos são ímpares, então não dá para fazer exatamente a metade da quantidade de carreiras na parte da frente, mas dá para fazer em tijolinho, que para alguns tamanhos tem quantidades pares e outros ímpares. Sendo assim, a metade vai ser de pontos formado por 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, ou de pontos altos separado por uma correntinha. Vou continuar fazendo aqui e quando estiver na metade da quantidade de tijolinhos da parte de trás, eu volto. Fiz minhas carreiras na parte da frente seguindo a mesma sequência das carreiras anteriores, porém, até a quantidade de tijolinho ser a metade da quantidade de tijolinho da parte de trás. E ficando na metade da altura da cava na parte da frente, vou fazer agora 2 marcações.
dividindo o lado esquerdo, o lado direito e a gola. Independente do fio que estiver usando, ou mesmo usando essa mesma espessura de fio e numeração de agulha, o lado esquerdo e o lado direito devem ter a mesma quantidade de tijolinho para a largura da alça. Para os tamanhos que têm quantidades ímpares, usando esse mesmo fio, pode deixar 3 tijolinhos para o meio, marcando no espacinho de uma correntinha, ou pode marcar no meio dos tijolinhos, no lado esquerdo e no lado direito, deixando a quantidade de tijolinhos completos ímpares no meio. Para os tamanhos que têm quantidades pares de tijolinhos, pode marcar 4 tijolinhos, por exemplo, para o meio, ou deixar a quantidade de tijolinhos pares completos no meio e marcar na metade do tijolinho no lado esquerdo e no lado direito. Para outra espessura de fio, como havia dito, deve deixar a mesma quantidade de tijolinho no lado esquerdo e no lado direito para todos os tamanhos, porém, usando outros fios, deve medir em centímetros. Como para o meu tamanho tem quantidades ímpares de tijolinhos, vou deixar 3 tijolinhos no meio, usando essa espessura de fio, ficando com 2 no lado esquerdo e 2 no lado direito, para o meu tamanho. Agora, depois de dividir certinho, vou iniciar a primeira carreira da primeira alça. Vou voltar aqui onde parei. Não precisa cortar o fio, é só dar continuidade, viro para iniciar a carreira. E para todos os tamanhos deve seguir a mesma sequência de pontos das carreiras anteriores. Então, eu inicio aqui fazendo 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto. Vou no segundo ponto de base, vou fazer um ponto alto. No terceiro ponto de base, faço um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, um ponto alto. No ponto depois da correntinha, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no último ponto, um ponto alto. Ficando com 7 pontos, faço uma correntinha, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E sigo fazendo assim. Essa carreira será de 7 pontos altos, com uma correntinha de separação entre um conjunto e outro. E como fiz a carreira de 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos, seguindo a sequência, essa é a última carreira, fechando o tijolinho. Chegando na marcação, vou virar e inicio a minha próxima carreira. Seguindo a sequência, a próxima será de pontos altos, separado por uma correntinha. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais uma de espaço, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto e vou seguir fazendo assim. Depois que terminar essa carreira, eu vou fazer a próxima, seguindo a sequência. E a quantidade de carreiras que devem ser feitas é até a penúltima carreira da parte de trás. Então, não faço a última carreira da parte de trás, faço somente até a última carreira do último tijolinho, finalizando assim a carreira com 7 pontos altos, uma correntinha 7 pontos altos. Então, a parte da frente fica com uma carreira a menos da parte de trás, que é a carreira de pontos altos separado por uma correntinha. Para todos os tamanhos, os dois lados devem ter a mesma quantidade de tijolinho, porém, somente atrás, a última carreira sendo de pontos altos separado por uma correntinha. Quando finalizar, eu volto. Terminei de fazer as carreiras da primeira alça depois da divisão, até completar a quantidade de tijolinhos feitos na parte de trás, sem fazer a última carreira de pontos altos separado por uma correntinha, e a última sendo de 7 pontos altos com uma correntinha entre um conjunto de pontos e outro. Agora eu vou fazer a costura dos dois lados. Vou fazer uma correntinha e puxar o fio uma quantidade que dê para fazer toda a costura. Venho com a agulha e somando todos os pontos e correntinha na parte da frente, vou costurar a mesma quantidade na parte de trás, contando com os pontos e correntinha. Como a alça tem 2 tijolinhos, vou costurar nos pontos altos com uma correntinha de separação, que estão sobre 2 tijolinhos na parte de trás. Então, vou aqui no meu primeiro ponto alto
feito sobre o primeiro ponto do tijolinho, volto para a parte da frente, no segundo ponto alto, passo a agulha de baixo para cima. Vou agora na correntinha de espaço da parte de trás e volto para a parte da frente no próximo ponto. Vou no ponto alto da parte de trás, depois vou no ponto alto da parte da frente. Vou na correntinha da parte de trás, depois vou no ponto alto da parte da frente. E vou dar seguimento fazendo a costura, alinhavando ponto com correntinha, até chegar nos últimos pontos. Feita toda a costura, vou fazer o arremate do fio no lado avesso. E assim finalizo a união da parte de cima e o fechamento da cava do braço, ficando dessa forma. Agora eu vou para o outro lado e vou fazer da mesma forma. Antes de dar início à primeira carreira da segunda alça, deve observar em qual lado iniciei a primeira carreira da primeira alça e iniciar do mesmo lado, para que os pontos não fiquem ao contrário. Então, nessa carreira que está do lado certo, viro a peça e inicio a primeira carreira com ela do lado avesso. Deve trabalhar somente onde tem a marcação. Iniciei a primeira alça da cava para o meio, a segunda inicio do meio para a cava. Faço a mesma quantidade de carreiras e não devo fazer a última igual na parte de trás, de pontos altos separado por uma correntinha. E depois de fazer a última carreira, faço a costura da mesma forma também e volto quando finalizar. Finalizei a segunda cava, fiz as carreiras da segunda alça da mesma forma que fiz na primeira e costurei na mesma quantidade de pontos e correntinha. E depois de finalizar, agora eu vou fazer o acabamento na gola, que pode ser feito da mesma forma para todos os tamanhos. Vou virar a peça, recomendo iniciar pela parte de trás. Venho com o fio, faço o nozinho inicial. Recomendo primeiro passar o fio em um desses pontos altos. E vou fazer uma carreira de pontos altos com uma correntinha de separação. Faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto, mais uma de espaço, totalizando 4. Salto a correntinha de base e no próximo ponto faço um ponto alto. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base e no próximo ponto faço um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base com uma correntinha de separação até chegar na alça. Chegando na alça, no mesmo ponto onde costurei a alça da frente, faço um ponto alto nele também. Deve fazer para todos os tamanhos. Faço uma correntinha, agora vou entre a primeira e a segunda carreira, bem no meio entre um ponto e outro, e vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, vou entre um ponto e outro, ou seja, entre uma carreira e outra, e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou entre uma carreira e outra e faço um ponto alto. Então, sigo fazendo um ponto alto entre uma carreira e outra, ou seja, entre um ponto e outro, e não deve pegar no meio do ponto. Sempre deve trabalhar entre um ponto e outro. Agora, vou no mesmo ponto alto onde trabalhei a primeira carreira da alça e vou fazer um ponto alto. E chegando na carreira de pontos altos, vou seguir a sequência das carreiras anteriores, fazendo o ponto onde precisa fazer e saltando onde precisa saltar.
Então, faço uma correntinha, salto a correntinha de base e no próximo ponto faço um ponto alto. Ficando correntinha sobre correntinhas. Faço uma correntinha, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto a correntinha, no próximo ponto faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto. E sigo fazendo a carreira de pontos altos separado por uma correntinha, igual fiz nas carreiras anteriores, seguindo a sequência. Vou dar continuidade fazendo dessa forma. Quando chegar do outro lado, na outra alça, faço da mesma forma que fiz na primeira. No ponto alto, onde trabalhei a primeira carreira da alça, depois de dividir, faço um ponto alto. Sigo fazendo nas carreiras entre um ponto e outro, ou seja, entre uma carreira e outra, faço um ponto alto também, igual fiz do outro lado. No mesmo ponto onde costurei a alça da frente, faço um ponto alto. Depois faço uma correntinha em cada ponto de base, um ponto alto, até finalizar a carreira. Volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a minha primeira carreira de acabamento da gola, formado por pontos altos separado por uma correntinha. Agora eu vou finalizar aqui fazendo uma correntinha. E um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Para a última carreira de acabamento, faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. No espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo, no ponto alto, um ponto baixo. E sigo fazendo assim por toda a volta. Em cada ponto e correntinha de base, faço um ponto baixo. Volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a minha última carreira de acabamento da gola, de pontos baixos, segui fazendo em cada ponto e correntinha um ponto baixo. Agora eu vou aqui. No último ponto de base, vou fazer um ponto baixo, na última correntinha um ponto baixo e um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. Com o acabamento da gola finalizada, agora eu vou passar para a cava do braço. Venho com o fio, faço o nozinho inicial para todos os tamanhos. Com a peça de frente para cima, deve ir na cava, no mesmo ponto alto de base, onde foi feita o primeiro ponto alto da primeira carreira da frente, vou passar o fio. A primeira carreira foi essa que fiz de ponto alto separado por uma correntinha e vou no ponto antes da correntinha que foi marcada, na lateral. Faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto, mais uma de espaço, totalizando 4 correntinhas. Vou entre uma carreira e outra, ou seja, entre a primeira e a segunda carreira, entre um ponto e outro, e vou fazer um ponto alto no meio deles. Uma correntinha, vou entre um ponto e outro, e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou entre um ponto e outro, ou seja, entre uma carreira e outra, e vou fazer um ponto alto, e sigo fazendo assim por toda a volta. Entre um ponto e outro, ou seja, entre uma carreira e outra, faço um ponto alto. Em cima onde fiz a costura das duas partes, vou na costura entre um ponto e outro e faço um ponto alto. E vou seguir fazendo assim da mesma forma que fiz na alça da gola. Volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a minha primeira carreira da manga, formado por pontos altos, separado por uma correntinha. Fiz entre uma carreira e outra um ponto alto. Na costura, fiz um ponto alto bem na costura, que é o meio. E para finalizar, vou fazer aqui uma correntinha. No mesmo ponto onde fiz o primeiro ponto alto da primeira carreira da parte de trás, vou fazer um ponto alto, igual fiz no início. Faço uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Caso não queira fazer mangas e quiser deixar assim mesmo,
é só fazer uma carreira de acabamento, que pode ser de pontos baixos, pode fazer um ponto baixo sobre cada ponto e correntinha de base, da mesma forma que foi feito na gola, e finalizar. Depois fazer na outra cava da mesma forma. Como vou fazer mangas, vou fazer aqui mais carreiras de pontos altos e vou fazer essas carreiras seguindo a sequência de pontos. Por exemplo, onde tem pontos altos separado por uma correntinha sobre o quadradinho feito sobre eles, faço um espaço também de pontos altos separado por uma correntinha. Os quadradinhos feitos nas 3 carreiras do tijolinho preencho, fazendo pontos altos na correntinha, ficando com 7. Para todos os tamanhos, deve fazer assim, seguindo a sequência. Por exemplo, no meio, abaixo tem espacinho de uma correntinha. Nas próximas carreiras, faço espacinho de uma correntinha na mesma direção. E observo por toda a volta e faço da mesma forma. Nos quadradinhos vazados, uma correntinha. Em 3 quadradinhos feito em 3 carreiras do tijolinhos, faço 7 pontos altos preenchendo. Então, vou iniciar a minha próxima carreira aqui, que vai ser a primeira do tijolinho. Faço 3 correntinhas, que vai servir de primeiro ponto, mais uma de espaço, totalizando 4. Salto a correntinha de base e no próximo ponto, faço um ponto alto. No segundo quadradinho, que é sobre a primeira carreira do tijolinho, eu vou preencher, então, no espacinho de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo espacinho de uma correntinha, nesse terceiro quadradinho, que é sobre a segunda carreira do tijolinho, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, que é sobre a terceira carreira do tijolinho, faço um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Ficando com 7 pontos altos, faço uma correntinha, salto o quadradinho, que é o espacinho de uma correntinha que está sobre a carreira de pontos altos, separado por uma correntinha, e vou nos próximos 3 quadradinhos e vou preencher, fazendo ponto sobre ponto e ponto sobre espacinho de uma correntinha até ficar com 7. Lembrando de fazer assim por toda a volta. Os 3 quadradinhos feitos sobre as 3 carreiras do tijolinho, deve fazer pontos altos. E no quadradinho onde está bem rente com a carreira de pontos altos, separado por uma correntinha, deve fazer uma correntinha e saltar ele. Vou dar seguimento fazendo aqui por toda a volta essa primeira carreira da manga e volto quando estiver finalizando. Finalizando a primeira carreira da manga, formada por 7 pontos altos, com uma correntinha de separação e seguindo a sequência certinho das carreiras anteriores. E agora eu vou finalizar. Aqui na parte de baixo vão ficar com 3 quadradinhos vazados próximos, seguindo a sequência. Vou fazer aqui uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Aqui fica um quadradinho para o lado esquerdo, um para o meio e o outro para o lado direito. E seguindo a sequência, a próxima carreira será de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Inicio aqui 3 correntinhas para meu primeiro ponto, mais uma de espaço. Salto a correntinha de base no primeiro ponto do primeiro conjunto, faço um ponto alto. Vou no segundo ponto, faço um ponto alto e no terceiro, um ponto alto. Faço uma correntinha, salto o quarto ponto de base, que é o ponto do meio. No quinto, faço um ponto alto. No sexto, um ponto alto. E no sétimo, um ponto alto. Faço uma correntinha, salto a correntinha de base. No primeiro ponto alto do próximo conjunto, faço um ponto alto. E sigo fazendo da mesma forma que fiz no primeiro. Nos 3 primeiros pontos do conjunto, faço um ponto alto sobre cada um, salto o ponto do meio e nos 3 últimos faço um ponto alto sobre cada um. E depois de finalizar esta carreira, eu vou fazer a próxima, seguindo a sequência, será de 7 pontos altos, separado por uma correntinha, e depois de pontos altos com uma correntinha de separação. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, mas deve completar o desenho do tijolinho. E recomendo que a última carreira seja de pontos altos, separado por uma correntinha. Por exemplo, vou fazer 2 desenhos do tijolinho para a altura da manga.
E a última será de pontos altos, separado por uma correntinha. Pode fazer a manga curta, média ou longa, mas deve completar o desenho. Volto quando estiver feito todas as minhas carreiras. Fiz as minhas carreiras para a manga, fiz 2 desenhos do tijolinho para o meu tamanho, segui as sequências de quadradinhos sobre quadradinhos, embaixo ficaram com 3 próximos. Lembrando que pode deixar a manga do comprimento que quiser. E os quadradinhos preenchidos seguindo a sequência dos pontos altos preenchidos das carreiras anteriores. Agora eu vou fazer a carreira de acabamento. Depois da última carreira ser de pontos altos separado por uma correntinha. Para a carreira de acabamento, faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Na correntinha de base, faço um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. Na correntinha, um ponto baixo e sigo fazendo assim por toda a volta. Em cada ponto e correntinha de base, um ponto baixo. Volto quando estiver finalizando. Finalizando o acabamento da primeira manga, fiz em cada ponto e correntinha de base um ponto baixo. Agora eu vou fazer na última correntinha de base um ponto baixo e um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim, a minha primeira manga já está finalizada. Lembrando que pode fazer do comprimento que quiser, mas a última carreira deve ser de pontos altos separado por uma correntinha. E depois de terminar essa primeira manga, vou passar para outra cava e vou fazer da mesma forma. Com a primeira carreira de pontos altos separado por uma correntinha. Sempre devo iniciar na base da primeira carreira, então vou aqui em cima do ponto alto, onde foi feito o primeiro ponto da primeira carreira da parte de trás, o ponto anterior à correntinha marcada da lateral, e vou também entre uma carreira e outra, ou seja, entre um ponto e outro, e faço um ponto alto com uma correntinha em separação, e depois nas próximas carreiras sigo as sequências de pontos, fazendo quadradinhos vazados onde precisa fazer, e preencher os quadradinhos onde precisa preencher. Em todas as carreiras onde tem os quadradinhos vazados, devo fazer uma correntinha de espaço, saltando as correntinhas de base. E os 3 quadradinhos feitos nas 3 carreiras do tijolinho, faço pontos altos, preenchendo. E seguindo a sequência, depois de fazer a mesma quantidade de carreiras da primeira manga, faço o acabamento. Lembrando que a última carreira deve ser de pontos altos, separado por uma correntinha. Depois faço ponto baixo em cada ponto e correntinha de base e finalizo. Depois que finalizar a segunda manga, ficando idêntica à primeira, faço o arremate de todos os fios e volto com a peça finalizada. Depois de fazer a primeira manga, fiz a segunda da mesma forma, fiz a mesma quantidade de carreiras e depois finalizei. E assim a minha peça já está finalizada. Fiz a aplicação da minha etiqueta, lembrando que para adquirir etiquetas, o link está na descrição do vídeo. E se gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like. E para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.